Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom ver vocês aqui. Temos um grande carinho por esse encontro de casais. Esperamos voltar, que ele sempre foi. Está voltando, graças a Deus. Mais de 2.000 casais, 3.000 casais aqui presentes. Não sabemos o número exato ainda, mas vamos aplaudir essa grande graça de Deus. Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, tinha um grande amor pelos casais, um grande carinho pelos casais, que desde o começo, antes mesmo de começar a Canção Nova, quando eu o conheci no encontro chamado Maranatá, numa fazenda aqui no Vale Histórico, no fundo do vale aqui, chamada Areias, Dom João Hipólito de Moraes, naquela época, deu uma ordem ao Padre Jonas, que todo cursilho de cristandade que tivesse, ele deveria ir. E para atender confissões. E Padre Jonas foi fiel, sempre foi fiel às ordens da igreja. Então, quando ele ia para esses encontros, não tinha um encontro lá, E ele gostava muito, amava muito os casais. Tanto é que quando o nosso reconhecimento pontifício, quando Roma, alguns lá não entendiam como é que o casal podia ser consagrado na Canção Nova, ele chorando disse: se os meus casais não entrarem no estatuto, eu não quero o reconhecimento. Eu fico só com o diocesano, já é Pedro falando. Mas graças a Deus, a Santa Sé reconheceu a Canção Nova. Ela é de direito pontifício, é do Papa. E os casais também. Vamos aplaudir os casais e as famílias. Acho que vocês já nos conhecem, mas eu sou Márcia Corrêa, esposa do diácono Nelsinho. Nós temos 3 filhos. O Lucas, que hoje está noivo com a Thaís. O Gabriel, que é casado com a Júlia e tem 2 filhos. O Miguel e o Pedro. Um tem 4 anos, o outro 2. E a Miriam, nossa filha mais nova, que foi a primeira que casou. A Miriam é casada com com Leonardo, e tem 2 filhos, e uma está chegando. O Samuel, que tem 5 anos, a Maitê, que tem 1 ano e meio, e agora vai chegar a Laura. Daqui a um tempinho, 1 mês mais ou menos, a Laurinha nossa já está chegando. Mas é uma alegria estar falando com vocês. Eu sei que você também tem a sua história. Nós estamos aqui na Canção Nova há muitos anos. E a gente ama falar para os casais. A gente ama, porque quando vem o casal, a gente vem os 2 juntos, a gente escuta junto, a gente partilha junto e depois tem muito que conversar, não é mesmo? Então é muito bom, parabéns para você que veio como casal para esse acampamento maravilhoso. Tenho certeza que você já tem muita coisa no seu coração para levar daqui da Canção Nova. Aproveito para mandar um abração bem grande para Mossoró. Estivemos lá no Rio Grande do Norte, final de semana, mais de 1.000 casais no encontro do SCC. Foi maravilhoso estar com eles lá. Quero começar esse momento cantando uma música, posso? Uma música bem velhinha que eu fiz há 42 anos atrás. Nossa, tudo isso? Quem não era nascido ainda? 42 anos, porque naquela época, gente, só havia música, só música evangélica para casamento. E eu pensei, puxa vida, fazer uma balada romântica que fale de Nossa Senhora também para casamento. E essa música já deu muito neném por esse Brasil afora, hein? Muitos falam, cantou essa música no meu casamento.
Se cantou no seu casamento, você fica em pé e dança aí, tá bom? Coladinho assim. Cadê o batera? Cadê a banda completa? Suavinho, tá? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, gente. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, pois Deus no seu carinho, olha lá, te queria ao meu lado, te amo, tu me amas, há entre nós a mesma chama, a chama do amor. A chama da fé, cremos em Deus, fonte do nosso amor, cremos em Deus, Deus abençoa essa nossa união. Maria, mãe tão boa, nos estenda sua mão. Te amo, tu me amas, há entre nós a chama do amor, há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor, cremos em Deus. I love you. Muito bem, olha quantos casais que casaram com essa música. Deus abençoe. Bom. Deus abençoe. E o romantismo faz parte. Faz parte. Qual que é o tema nosso hoje, bem? O cumprimento da lei é precisamente o amor. O cumprimento da lei é precisamente o amor. Então, essa música é uma música romântica e cristã, que fala de Nossa Senhora, fala de amor, fala de fé. E parece que as pessoas vão ficando muito espirituais, tão espirituais, que esquecem de ser gente. E no casamento, a proximidade é tão grande que às vezes até o cheiro um do outro a gente já sente, sabe, né? Já sente. Ou será que você, quando solta um pum, sai incenso? Às vezes vaza, né, gente? Sem querer que... Então a intimidade é tanta, e o grande risco nosso é perder o romantismo. Verdade. Nós temos um casal da Canção Nova, chamado carinhosamente Tio Geraldo e Tia Alice. O Padre Jonas chamou o Geraldo, ele era da Serra da Bocaina, o chamou para entrar na Canção Nova, mas ele tinha pouco estudo, ele quase não tinha leitura. O Geraldo praticamente aprendeu a ler lendo a Bíblia. E quando o Padre Jonas chamou ele para vir para cá,
Ele falou, mas eu não tenho estudo. E não se achou digno de entrar na Canção Nova. Passado um tempo, ele não veio, ficou na roça. O Padre Jonas encontrou com ele aqui na Canção Nova, passou por ele e não cumprimentou o Geraldo. E o Eto falou, Padre Jonas, aí o Geraldo, o senhor não viu o Geraldo? O Padre Jonas olhou para o Eto e falou assim, eu não falo com nó cego. Imagina o Padre Jonas falando isso, né? Por que, padre? Porque eu chamei esse rapaz para vir para a Canção Nova e ele não veio. E o Geraldo ficou vermelho, ele é muito brancão, 2 metros de altura, olho azul, ficou vermelho e falou, Padre Jonas, me dá um mês que eu venho para a Canção Nova. Foi lá, vendeu as suas vaquinhas e veio para a Canção Nova, de mala e cuia. E ele, mesmo sem estudo, que às vezes é um grande risco, né? A pessoa sabe tudo de internet, preencher as bolinhas lá e passar. E quem não sabe mexer nas bolinhas, estou falando do computador, né? Não passar. E graças a Deus que ele veio. O homem que trabalha por 10 homens. Trabalhou na cozinha. Mas está falando dos dois, do romantismo. Os dois estão sentados, de repente você olha, ali está com a perna assim nele, ó. Vivem de mão dada, né? Vivem de mãos dadas. E agora ele está lutando com um câncer. E Alice com ele para cima e para baixo. Os dois sempre juntos. Então o romantismo é para todos. Mesmo sem estudo. O estudo é ruim? Não, claro que não. Mas se não tiver amor, não adianta. Todo o estudo desse mundo. Jesus já falou lá para Pedro, ele foi escolher as pessoas mais simples. Ele nos escolheu os letrados. Por sinal, os letrados foram aqueles que recusaram Jesus. Os fariseus, os escribas, foram aqueles que não aceitaram Jesus e crucificaram Jesus. Mas o importante, o que Jesus veio dizer? Que o importante é o amor, a prioridade é o amor. E esse amor de namoro, de noivado, de casamento, que precisa ser cultivado, ele não pode parar. Precisamos mais segurar as mãos um do outro. Segurar as mãos. Nós temos um exemplo aqui na comunidade Canção Nova, do seu Carlos, da dona Rita. Ele já faleceu. Ela pegou um câncer. E ele, na época, ele era um capitão aposentado, ele tinha condições, embora estivesse gastando muito. Ele foi num rapaz que fazia perucas para artistas, um rapaz famoso em São Paulo. E ele chegou lá, levou a dona Rita e ficou sentado esperando. O rapaz se admirou e disse, olha, é demorado aqui, até eu escolher. Falou, não, eu vou esperar. O senhor vai esperar? Falou, vou esperar. Essa moça aí é minha namorada há 40 anos. É o meu amor. É o amor da minha vida. Aquele rapaz, aquele cabeleireiro, ficou tão emocionado que falou, eu nunca vi isso. Os maridos vêm aqui, deixam as esposas e perguntam, que hora que é para vir buscar? E o senhor vai esperar. Ela vai ter a melhor peruca aqui, o melhor tratamento aqui, a melhor maquiagem, e eu não vou lhe cobrar nada. Por quê? Essas coisas do dia a dia, gente, gestos concretos, temos que ser de Deus, espirituais, ser homens de oração, mas não podemos ser espiritualoides. Gente que é mais espiritual que gente. E para nós, homens e mulheres, chamados ao matrimônio, o amor eros é muito importante. A atração física, os gestos, os beijinhos. Eu estava discretamente agarrando a Márcia ali, ela estava toda... E eu falei para ela, conheço.
eles estão vendo a gente? Ele falou, Não, estão. sim. Eu estava com vergonha de vocês. Ali sentado. Ele faz de propósito, eu sei. Mas eu agarro ela o dia inteiro, minha gente. É o dia inteiro agarrando ela. Né, bem? É verdade. Me assusta também em casa. Mas isso tem que ser cultivado, minha gente. Esse dia a dia é uma coisa tão simples, que a gente vai perdendo. Esse ficar de mãos dadas, colocar a mão no ombro, ou então passar a perninha. Não é só na hora da palestra do Padre Christian, dar uma cutucão, dar uma cotovelada nele. Não, é muito mais que isso. São gestos importantes. Mas o nosso tema é esse. Eu falo e você repete. O cumprimento da lei. Cumprimento da lei É precisamente o amor. é precisamente o amor. Eu fui procurar na palavra de Deus uma palavra que falasse da lei, né? E do amor. Em Romanos 13:10. Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo. O amor é o pleno cumprimento da lei. Então, o que é esse cumprimento da lei? É o amor que não faz mal ao próximo. Quantas vezes nós usamos palavras duras que machucam o outro, e falamos baixinho às vezes, e o pior, quando falamos alto, na frente dos filhos, na frente das pessoas, dos sobrinhos, dos parentes, palavras que alfinetam, que machucam. Mas o amor, esse amor, não faz mal ao próximo. E quem é mais próximo que a esposa e o marido? Uma outra passagem também diz assim: porque toda a lei se resume num só mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. É importante ter lei? Sim, é importante ter lei. Se você tem a lei de não correr na estrada, não aumentar a velocidade na curva, não ultrapassar na linha dupla, isso tudo é importante. Mas essa lei, pela lei, ela não faz com que você cumpra isso. Você pode muito bem estar numa estrada e ultrapassar a velocidade. É uma lei, mas você pode fazer. Agora, se você ama, você não faz. Se você está num carro com sua esposa, com seu filho, com a sua filha, sua neta, você não vai correr desesperadamente. Você não vai ultrapassar, a não ser que seja muito inconsequente, né? Fazer uma ultrapassagem forçada. Porque o amor está lá por trás. Você ama tanto que você dirige com prudência, com cuidado, não é mesmo? A lei pela lei não vai fazer você passar um sinal vermelho. Não, a lei pela lei não adianta. Mas se você ama, é diferente. Se você põe sentido no que você está fazendo, se você ama a pessoa que está do seu lado, aí você pensa melhor e não faz aquilo. O amor não faz mal ao próximo. Quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. Você quer o bem do seu esposo, da sua esposa. O amor é o pleno cumprimento da lei. Então você sabe que você não vai ultrapassar por causa do amor que você sente, não porque é uma lei de trânsito. O amor de gestos concretos. Nós estamos cheios de palavras, né, gente? Estamos cansados. E estamos entrando numa época agora, chegando outubro aí, com as eleições, que a gente vai ouvir muita palavra. A gente tem que prestar atenção se a vida está batendo, se está batendo com a vida das pessoas, o que elas estão falando, né? E precisamos de testemunhos. E uma coisa que vai solidificando é esse amor que ultrapassa o limite do casal. Eu estou vendo um momento da minha vida bem doloroso. Cerca de 2 meses e pouco perdi um irmão. Alguém aqui já perdeu um irmão, uma irmã? Levanta a mão. Nossa, bastante gente. Que dor doída, né, gente? Perdi o pai, a mãe, doeu muito, mas o irmão
uma dor diferente, uma dor doída, até agora dói. Eu e minhas irmãs estamos sofrendo bastante. E meu irmão era um menino muito bom. Ele que tinha um vozeirão de locutor lá em Piquete, minha cidade aqui, a 20 km daqui, onde tem o santuário de São Miguel Arcanjo, maravilhoso. Nas festas da cidade, ele fazia locução dos rodeios, dos desfiles de escola, um vozeirão, gravava vinhetas. Na verdade, eu acho que o anjo da Boca Mole errou. Quando foi em casa, é para pegar ele para vir para a Canção Nova, e pegou eu errado. Ele que era para vir. Mas esse menino, em 22 dias, descobrimos um câncer e ele foi. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de fazer nada. Só deu tempo de amar nesses poucos dias e ele se foi. A gente vai adiando esse amor e não dá tempo. Aí vem os traumas, os remorsos. Mas graças a Deus, com o meu irmão, não teve remorso. Mas antes do meu irmão, minha mãe morava com ele. E aí, meus irmãos queriam conversar comigo, minha mãe ia morar com a gente, porque eles estavam muito esgotados, né? Minha mãe estava bem doentinha. E eu fiquei esperando algo. Até que um dia a Márcia me disse assim: como é que você falou? Que ela tinha que morar com a gente. Tinha que vir morar com a gente. A Márcia me disse: eu acho que a sua mãe tem que vir morar com a gente. Essa palavra da Márcia, se eu já amava, né? Passei a amar mais ainda naquele momento, porque eu estava esperando, porque ela é minha mãe, não era a mãe da Márcia. E a partir daquele momento, nós decidimos, a nossa mãe veio para casa, nós cuidamos dela até ela ir para a eternidade. E interessante, que parecia que eu é que era o genro e que a Márcia era a filha. Minha mãe sempre gostou mais dela do que de mim. Ah, mentira. E minha mãe chamava a Márcia meia-noite. Márcia, cadê o povo dessa casa? Quero ver gente. Eu quero ver gente. Dona Rosa, meia-noite, está todo mundo dormindo? Porque minha mãe também cantava nos bailes da roça, meu pai era músico. Minha mãe sempre gostou de agitação. O quarto do meu filho Lucas, do lado do quarto dela, e ele comprou um som do primo dela, umas caixas desse tamanho, e o repertório ele é variado, desde Mozart até Tião Carreiro e Pardinho, é bem variado. Tem dia que ele está ouvindo só piano, orquestra, outro dia é bolero, outro dia era rock, mas a porta tremia. Eu falava: mãe, ela falou: não, tá bom, ela gostava. Sabia que tinha gente em casa, né? Então ela gostava muito. Mas em casa, nós tivemos a graça de viver o 4º mandamento com a nossa mãe. E foi tão bom isso, né? O amor entre nós cresceu tanto, porque o homem deixará pai e mãe, é bíblico. Mas muitos confundem com deixar de amar, deixar de dar atenção. Não, agora é minha família. Não é isso que fala a palavra de Deus. Inclusive o 4º mandamento é o único que vem acompanhado de uma bênção. Você vai ter vida longa, verá o filho dos seus filhos. Deus não ia ser contraditório. 4º mandamento até você casar. Não, é honrar até o final, né? Então nós honramos, né? Podemos cuidar da minha mãe com toda a dignidade, até ela ir para o céu. E esse carinho da Márcia. Então definitivamente tem muitas piadas sobre sogra. Padre Léo mesmo. O Padre Léo é um irmão muito querido, né? Eu passei minha infância em Itajubá, a terra dele. Conheci o Padre Léo bem antes dele ser seminarista. E um dia ele estava em casa, lá em Lavrinhas. A gente foi mestre noviço lá. E a sogra estava operada. Joanete. E ela falou para mim assim: fala o Padre Léo rezar para mim. Eu falei: o Padre Léo, a sogra está pedindo para o senhor rezar para ela. O quê? Quem? A minha sogra. Pedindo para o senhor rezar para ela. E ele falou bem alto: para viver
ou para morrer. Meu Deus do céu. Esse era o Padre Léo, Era né? o Padre Léo. Tem muitas piadas sobre sogra, né? Mas algumas Você está cuidando da sua sogra. Algumas atitudes são de mau gosto. E agora, de vingança, Não foi vingança. a Márcia trouxe a mãe dela para a gente cuidar também. Não é, mamãe. Não foi vingança? Não é, ela Não está é lá em vingança. casa assistindo. Ela está assistindo agora. Não é vingança, não, é amor. Gente, porque o amor não é só palavra, né? Não é só uma ideia, não é só um pensamento ou um sentimento. Dom Bosco falava, o jovem precisa saber que é amado. O seu esposo, a sua esposa, ele precisa saber que ele é amado. Você tem que falar para ele, eu te amo. Meu amor, eu te amo. Mesmo nas situações, eu te amo. O amor é concreto, gente. Não é um sentimento que você tem que ficar curtindo dentro de você. Não, é um amor concreto, é isso que Jesus nos ensina. É um amor de fazer alguma coisa pelo próximo. É um amor de amar e de fazer a comidinha que ele gosta. É um amor de saber que ele não toma café da manhã e fazer um suquinho, que eu faço de vez em quando, eu esqueço às vezes, mas eu faço. Mas o amor é um amor concreto, você tem que saber o que o outro precisa e ajudar o outro. O amor é concreto, ele é o cumprimento da lei, né? Então, se você ama, se você tem o matrimônio, né? Se você tem o sacramento, porque olha só, ainda, Jesus o que ele veio fazer? Ele veio elevar a união conjugal a um sacramento. O matrimônio não é apenas você ir lá na igreja e receber uma bênção, não é só isso, tem muito mais. É uma bênção que Deus fez, que Jesus elevou o amor de duas pessoas a um sacramento, como o sacramento da confissão, como o sacramento da comunhão. Ele elevou o amor de vocês a um sacramento. Por isso que tem diferença você casar na igreja, sim, e você casar só no cartório, só no civil. Tem uma grande diferença. Você elevou esse seu amor a um sacramento. Você elevou esse seu amor a um amor divino, a um amor de Deus. Sabe qual é a grande preocupação nossa, minha e da Márcia, como um casal? Que os nossos filhos não tivessem raiva de Deus por causa de nós. O diácono Nelson Correia está com o Padre Jonas há 51 anos. É cantor, pregador, tem programa na televisão, mas dentro de casa é um jumento batizado. Sem querer ofender o jumento, é lógico. E tem gente que é assim, que vive de aparência. Cuidado, você que é muito amigo do padre. Você é muito amigo do padre e vive de aparência. Tem casal que é coordenador, não sei do que, daquela pastoral, não sei o que, da igreja, mas dentro de casa é um jumento batizado, é grosso, é estúpido. E tem vergonha de confessar com o padre, porque o padre te conhece, o padre sabe, né, e vive de aparência, né? E a grande preocupação que eu sempre tive é que meus filhos, quando me vissem cantando, pregando, falaram, está falando lá, mas dentro de casa é um bom exame de consciência. Eu gosto muito quando minha filha falava para mim um dia aqui, com o Padre Christian, e nós vamos lotar isso aqui em breve. O ano que vem vamos lotar isso aqui, gente? De casal, sim ou não? Cada um de vocês traz um ônibus, pronto. Olha só. Vamos trabalhar esse ano inteiro. Vamos ou não vamos? Os casais estão precisando, sim ou não? Isso aqui estava lotado. E minha filha falou, eu como diácono, eu uso a dalmática, né? A dalmática, ela é reta assim, né? A do padre é aquela casula, tipo a asa de morcego que fala, né? Então minha filha falou assim, eu gosto muito de ver meu pai no altar, com a sua dalmática. Mas lá em casa, eu gosto quando ele põe a dalmática do avental e vai cozinhar pra gente. Cozinha bem, viu, gente? Modéstia à parte. Muito bem. Então, a minha maneira concreta, né, é chegar na casa da minha filha com a panela e os netinhos já vêm. Oi, vovô. Já vi olhando. E a Maitê, isso. A Maitê já de 1 ano e meio. Quando eu chego, ela já vem correndo
e já mostra, já quer comer na hora, fazer uma comidinha gostosa, não é? E coisinha simples, né? Fazer um macarrãozinho aguadinho que minha mãe fazia no caldo do frango que sobrou ali, macarrãozinho com batata, né? Um arrozinho com chuchu, uma costelinha de porco. Eita. Ai, que delícia. Então, você faz essas coisas simples que parecem bobeira, mas que cultivam o amor dentro de casa. Então cada um sabe o seu jeito. Quais são os homens que sabem cozinhar aqui? Levanta a mão os cozinheiros aqui. Olha, rapaz. Bastante gente. Mulheres, vamos aplaudir os cozinheiros. Levanta a mão. Muito Beleza. O Moisés tem porte de cozinheiro. Eu não confio em cozinheiro magro. Então ele parece ser muito bom, né? É bom de cozinhar. Então, minha gente, é ali a mesa que você realiza muita coisa. E aí nós temos essa coisa concreta. Em casa, por exemplo, na hora do almoço, do café, do jantar, a gente não conversa assunto sério à mesa. Não se chama atenção de filho à mesa. Que você fez isso? Quantas brigas em ceia de Natal, ou então em algum almoço festivo, que começou uma discussão, seja sobre política, seja sobre alguma coisa que aconteceu, e o pai quer chamar a atenção de um, aí aquele filho levanta da mesa, coisa mais triste que é uma pessoa se levantar da mesa gritando, e ficar aquele clima ruim. Então a mesa, a refeição é uma hora sagrada, a Eucaristia é uma refeição. Então a gente tem que ter esse respeito para essa hora. Na hora do almoço é hora de dar risada, de falar de bobeira, de falar de nada, de brincar, descontrair. Não tem celular. Também. Não tem TV ligada. A gente come em paz. Até alimento é mais saudável. A gente come tranquilo, né? Porque se você tem alguém lá no celular o tempo todo, você não consegue nem conversar, não é mesmo? Então, na refeição não tem. Então, o nosso tema, o cumprimento da lei é precisamente o amor. E hoje, ouvindo o querido Padre Christian, que palestra maravilhosa, que pregação linda. Padre Christian é bom demais, né, gente? É. O homem de Deus, né? Puxa vida, filha da Dona Maria querida, é um homem de Deus. Ele estava falando sobre o cônjuge. Palavra feia, essa palavra cônjuge, né? Eu sempre achei palavra feia. É feia, né? Cônjuge. Ela é feia, mas ela é linda ao mesmo tempo. Por quê? Olha só. A palavra cônjuge, eu queria, até falei para o Padre Cristo, contei com ele traz, falei que ia aprofundar um pouco mais isso. Ela vem do latim conius, derivado do verbo coningere, que significa unir, juntar, ligar. O que significa cônjuge? Fala comigo, unir. Unir. Um pouco mais forte. Juntar. Juntar. Agora, sem o caroço de manga na goela. Ligar. Então, a origem pode ser entendida assim: com, junto. Com é junto. Ingere, unir, atar. Juntar. Juntar. Colocar sobre o mesmo jugo. Jungir, né? O jugo, quem é da roça aí sabe, né? Aquela peça de madeira colocada nos dois bois. Quando eu passava a infância aqui no sul de Minas, na casa do tio Zeca, ele pegava os bezerrinhos que iam carregar o carro de boi e punha a gente naqueles carrinhos pequenos. Meu Deus, que delícia. Subia barranco, subia em árvore, e a gente em cima. Então, até eles aprenderem a caminhar juntos. Então, a imagem simboliza duas pessoas que caminham unidas, compartilhando as mesmas responsabilidades. Então, qual é o significado do cônjuge? É a pessoa unida a outra pelo casamento. Assim, o marido é o cônjuge da esposa, junto, unido, e a esposa é a cônjuge do marido. A visão de um só, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Isso quer dizer o cônjuge. Quando nós casamos, o Padre João celebrou nosso casamento, né? Há 34 anos atrás, vai para 35 anos, né? O ano que vem, a gente faz 35 anos de casados. E o Padre João celebrou o nosso casamento. E o Padre João era uma pessoa muito fácil de criar, sabe, gente? Sabe o que ele amava comer? Coraçãozinho de frango, aquele caldinho, costelinha de porco, angu, arroz com chuchu. Já fez arroz com chuchu? Você vai torrar o alho, você põe uns pedaços de chuchu no meio, aí põe um arroz junto, põe um pouco mais de água, depois põe umas fatias de queijo por cima assim, aí ele derrete aquele queijo. Nossa, delícia. É bom, é bom. Salva o casamento. Sal. E eu sempre levava para ele lá na casa dele. E um dia nós fomos lá, e ele ia até a porta com a gente. Aí ele falou assim, mas quem que fez o que aí? Eu falei, não, padre, eu fiz a carne e a Márcia fez o... Não, eu fiz o arroz com chuchu. Tá certo, e você fez a carne. Eu fiz a carne e ela fez o arroz. Mas como é que vocês fazem assim? Eu falei, normal, padre, brigando. Ele falou, o quê? Se você judiar dela, eu te dou uma surra. Surra. Bem paulistano. Surra. Eu falei, o senhor sempre foi puxa da Márcia mesmo. Aliás, e o Padre Jonas, gente, pasmem, não gostava de falar que ele é santo. Ficava bravo. Mas eu falava sempre. Falei, aliás, Padre Jonas, reverendíssimo, eu nunca vi um santo falar uma heresia que o senhor falou no nosso casamento. Falou, isso na porta da casa dele, para ir embora, com a panela na mão. Eu falei heresia do seu casamento. O senhor falou. Quer que eu mostre? Eu trago amanhã para o senhor ver. Está gravado. Videocassete lá, gravado. Foi que heresia que eu falei. Padre, a Márcia de noiva lá, igreja cheia. Tem até a foto. Tem uma foto minha da Márcia sentada, rindo para ele assim. E ele rindo também, falando. Essa hora, o senhor falou assim para todo mundo, padre. Você sabe, né, Márcia? O Nelsinho teve muitas namoradas. Olha só. Conhece. Aí ele falou assim, sem vergonha. Eu sei que heresia, seu sem vergonha. Mas não foi só isso que ele falou do nosso casamento. Ele falou uma coisa que a Márcia também não gostou. Não gostei. Então, minha gente, quando a gente estava... quando nós casamos, eu sou fonoaudióloga, né? Então, antes de entrar para a Canção Nova, eu trabalhava em 2 clínicas, trabalhava numa escola, tinha minha vida independente, fazia o que eu queria, viajava para os States, não sei para onde, Aí, quando eu entrei para a Canção Nova, eu tive que aprender muita coisa, que numa vida comunitária tenho várias, tem o caixinha, tem o coordenador, o formador, tudo mais. Mas o padre virou e falou assim, Márcia, você sabe, ele pegou meu braço assim e falou assim, Márcia, você tem que você tem que ser submissa ao Nelsinho. Aí eu, como assim? Esse negócio de submissão não está certo e tudo mais. Você tem que ser submissa ao Nelsinho. Aí eu falei, como assim, né? Pensei, né? Na hora não falei nada. Aí, oi? Sim, eu independente, querendo fazer minha vida e tudo mais. E ele falou isso. Aí ele pegou meu braço e falou assim, Márcia, você tem que estar sob a missão do Nelsinho. O Nelsinho tem uma missão. Ele vai, ele prega, ele canta. E você tem que estar sob a missão dele. Você não é capacho, você não é menos que ele. Mas ele tem uma missão. E você precisa estar sob essa missão. E eu entendi naquele dia que eu não sou menos que o Nelsinho. Eu estou sob a missão do Nelsinho. Ele tem uma missão, assim como eu também tenho uma missão. Nós no casamento, o Padre João gostava muito de falar isso, que a gente não é uma metade da laranja do outro. Porque eu brincava,
conheci o Nelsinho com 27 anos. Rezei desde os 15 anos para conhecer o marido. Rezei 11 anos. E eu falava, minha metade da laranja caiu do caminhão, não é possível. Porque eu não encontrava o Nelsinho. O padre falou, não, não é metade da laranja. Você complementa o Nelsinho, assim como ele complementa você. Eu tenho a minha missão de mulher, de mãe, de trabalhadora, de missionária, de vocação. Tenho a minha vocação dentro do Carisma Canção Nova, eu tenho a minha missão. E muitas vezes o Nelsinho tem que me ajudar nessa missão. Ele está sob a minha missão também. E o Nelsinho tem a missão dele. E eu preciso estar sob a missão dele. Essa complementariedade ajuda muito o casal. Ninguém se achar mais que o outro. Não existe isso. Você não é maior que seu marido. O marido não é maior que a esposa. Nós somos juntos. Nós também não somos iguais. Não adianta achar que a gente é igual. Eu não vou carregar um saco de cimento. Assim como o Nelsinho não vai parar para ficar ouvindo muitas vezes as histórias das crianças, que ele tem muita paciência. Eu sento lá e fico com as crianças, entendeu? Então, cada um tem a sua missão dentro do casamento. Levanta a mão as mulheres daqui. Põe a sua mão embaixo do cotovelo do seu marido. Apoia aí. Faz o movimento, ó, assim, ó. Fala, sob a missão. E quando vem os filhos, quem é, levanta a mão quem é mãe, a outra mão. Segurando essa mão no cotovelo. Quem é mãe? Quando vem os filhos, você vai delegar a sua função de mãe para alguém? Sim ou não? Não. Função de mãe a gente delega para alguém? Não. Então, sob a missão, quando vem os filhos, aí você mais a missão de ser pais, porque se não houver os filhos, não tem casamento, você vai estar sob a missão do seu marido. Agora inverte, os homens, pegue a mão, o cotovelo da sua esposa. Vai ter momentos que a sua esposa vai estar doente, que nenhuma relação sexual vai poder fazer. Você vai ter que dar banho nela às vezes. Alguém teve que dar banho na esposa aqui? Levanta a mão. Olha aí quantos. Você vai ter que estar sob a missão dela, ajudá-la também. Então, isso que é a ideia de submissão. Não é pisar, não, é estar sob a missão do outro. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. É isso que a igreja prega e ponto. Nada além disso. É estar sob a missão. A palavra já fala submissão. Então, nesse sentido que eu hoje, como diácono, eu celebro casamentos. E graças a Deus, como eu não estou na paróquia, eu escolho casamentos que vou celebrar. Não aceito celebrar todos, né? Eu até brinco que só celebro casamento se for para sempre. Mas interessante que isso aqui é o ritual do matrimônio, ó. No ritual do matrimônio tem aqui a introdução geral. Enquanto o padre Christian pregava hoje de manhã, eu peguei o ritual do matrimônio e fui ler aqui, ó, número 10 da introdução geral. O cultivo. O que é cultivo? É trabalho, né, gente? É meter enxada, é cavucar, é tirar as ervas daninhas, é plantar, é colher. O cultivo verdadeiro do amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tende a dispor os cônjuges cristãos a cooperarem corajosamente com o mesmo Criador e Salvador, que por intermédio deles aumenta e enriquece a família. Assim, confiados na divina providência, cultivando o espírito de sacrifício, que ser suporte não é fácil, ser submissa, estar sob a missão não é missão fácil, é um desafio. E marcham para a perfeição em Cristo quando exerce a função de procriar com responsabilidade generosa, humana e cristã.
Olha que lindo agora. Deus, porém, que chamou os esposos ao matrimônio, para o mesmo matrimônio, continua a chamar muitos outros. Aqueles que se casam em Cristo, em fidelidade à palavra de Deus, devem celebrar frutuosamente, viver honestamente, testemunhar publicamente diante de todos o mistério da união de Cristo e da igreja. Repete comigo: o matrimônio. O matrimônio. Mas tem que ser bem forte. Desejado. Desejável. Preparado. Preparado. Celebrado. Celebrado. E vivido na vida de cada dia. E vivido na vida de cada dia. À luz da fé. À luz da fé. É o que a igreja une. É o que a igreja une. A doação confirma. A doação confirma. A bênção chancela. A bênção chancela. Os anjos anunciam. Os anjos anunciam. O Pai ratifica. O Pai ratifica. Olha que maravilha que a igreja fala. Que jugo extraordinário aceitam dois fiéis. O jugo do cônjuge. O jugo de ser submisso um ao outro, estar sob a missão um do outro. Esse jugo extraordinário, o jugo de uma só esperança, de um só teor de vida, de um mesmo serviço. Eu tenho 2 filhos, eu com a Márcia, né? 2 filhos homens e uma menina. A Miriam é a caçula. Então, eu falava para eles: ela é menina, não se bate em mulher, vocês não relem a mão nela. O que ela fazia? Ela descia o braço neles. E eles choravam. O que ela falava? Pode chorar. Pode chorar. Mas não pode bater também. Eu falava para ela: não pode. Mas ela descia a mão nos dois. E falava: pode chorar. Só que quando eu ia brincar com os meninos, levanta a mão os homens aí. Assim como o filho precisa do beijo, meu pai era um mineirão da roça, um seresteiro. Primeira vez que eu cheguei para dar um beijo nele, ele falou assim: rapaz, está virando boiola? Depois ele doentinho já, eu chegava, ele fazia, abaixava para eu beijar ele. Qual é o pai que beija o filho todo dia? Levanta a mão. Quando vê. Beija muito seus filhos, pai. Beija bastante. E quando ele fala assim: para, é para continuar. Eles falam diferente. Adolescente é assim: para, pai. Aí você derruba ele no chão, agarra ele. O filho sentia a força da mão do pai, sabe? Pegar. Então eu brincava: mas vai machucar os meninos até sair de perto. Que a Márcia é mais delicada. A Márcia é mais... É mulher, né, gente? Doutora, fina. E eu sou do cantão da roça. Então, por exemplo, eles estavam brincando lá. Eu falei: aí, mãe, o Gabriel chutou minha bunda. Ai, filho, não fala assim, filho. A palavra chula. Fala: chutou o meu pum, pum. Aí, mãe, o Gabriel peidou aqui. Ai, meu filho, não fala assim. Soltou um pum. Mas é a mesma coisa, mas cada um tem o seu jeito. Então, o filho sente a mão do pai, a mão forte do pai, que pega, que brinca, que aperta, cuidado de não machucar. Já a menininha é todo chamego, né? Chegar ali. Então, isso... E o filho precisa também do apoio da mãe, de conversa, de sentar, ouvir até o final, né? Quando ele está lá chegando da escola, perguntar como é que foi, tudo. Ele precisa também. Gente, a gente se complementa, a gente nunca vai ser igual. Um ajuda o outro na educação das crianças, um ajuda o outro no trabalho do lar, né? Quem tem filho pequeno, levanta a mão, as mães têm filho pequeno. Quem é filho adolescente?
Quem tem filho de mais de 30 anos, uma dica da Márcia, nós temos um filho solteiro e mais velho. O melhor lugar de você ouvir o seu filho é na hora do banho. As crianças chegavam da escola pequenininho, e a Márcia, como é que foi na escola? Eles contam tudo. Punha na banheira e ficava lá com... Como é que foi lá? Ah, mas ó, o menino bateu de mim lá, e eu fui. Mas como é que... E não se escandalize. Então ele para de falar. A ver coração. Foi. Não pode se escandalizar. Na hora do banho. Hoje o Lucas está com 33 anos. A Márcia fala, mãe, ele lá tomando banho, a porta aberta, ela está sentada na cama dele. Então, mãe, é a mesma coisa, com 33 anos. É filho, né, gente? Ele fala ainda, fala tudo. Onde ele foi, o que ele estava, como é que foi, como é que não foi. E eu fico de longe, só dando risada. Ouvir os filhos. Então, desde pequenininho, criar esse canal e esse amor, e convivendo com as diferenças que a gente vai convivendo, que fala o ritual aqui, nesse sacrifício, né? Cultivando o espírito de sacrifício, confiando na divina providência, né? Ambos muito unidos, sem nenhuma separação de espírito nem de carne. E quando a carne é uma só, um só também é o espírito. É assim que a igreja vê o sacramento do matrimônio. Quanto tempo você tem de matrimônio, de casado? Quanto tempo vocês têm? Quem tem de 10 anos para baixo? Levanta a mão. 20, 30, 40, 50 anos de casados. Olha só que beleza. 60, tem alguém? Ali, que bom. Olha que beleza, 60 anos, vamos aplaudir, 60 anos. Tem que aplaudir. Parabéns, parabéns. Alguém tem mais de 60? Semana passada começou a ver 70 anos de casado. Quantos anos? Grita aí, quantos anos? 61? 51? Não, é 60, mais de 60. Alguém mais? Vamos aplaudir todos os casais, que bênção. Deus abençoe. E se não vierem os filhos? Na hora mais dura, mais sofrida, você lembre-se, e mais que lembrar, tome posse dessa bênção que você recebeu no dia do seu matrimônio. E Deus não daria para nós uma missão incapaz, que nós fôssemos incapazes de cumprir. Deus seria um sádico. Se Ele então pensou na submissão, mulher, ser submissa ao vosso marido, nesse sentido de estar sob a missão do marido. O homem é a cabeça, a mulher é o coração. Tem a hora do coração, tem? Tem. Mas tem a hora da cabeça também. E os dois juntos, em sintonia. A hora que a cabeça tem, é por aqui o caminho, vai ser assim, decisão. Mas tem a hora que é o coração. Então a cabeça, que é o homem, e o coração, que é a mulher, unidos pelo sacramento, a gente vai em frente. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Então fique em pé agora. Abraça a sua esposa. Se a barriga não der, encaixa meio de lado. Há um sol maior aí, maestrina. Passa a mão no cotovelo dela, no cotovelo dele. Fala: vamos viver a submissão no nosso matrimônio. Vamos. Vamos ser suporte um para o outro. Vamos. Aproveita para pedir perdão por aquelas palavras que você falou que magoou, que feriu. Fala: me perdoa. Acompanhado sempre de um beijinho, né? Porque ajuda. Ó, esse barulhinho é ótimo.
Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Na hora mais dura, mais sofrida, abraça para forte mesmo. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Esses dias eu fui a Lorena e o padre inaugurar uma sala. Falou: diácono, abençoa a água aqui, que o bispo vai vir aqui e para abençoar, e a água está abençoada já adianta. E o bispo chegou, Dom Vladimir, e o padre falou assim: seu bispo, o diácono Nelsinho já abençoou a água. Estava sentado, ele me olhou de cima e embaixo e falou assim: vale. Então vale. Então a bênção de diácono vale, viu? E a praga também, viu? Mas não vou rogar praga. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Qual o nome da igreja que vocês se casaram? São João Batista. Quantos anos atrás? 34. Qual foi o padre que celebrou, o diácono? A de Jonas, a Bíblia. Mantenha a música aí, mantenha a música, a hora do romance. Que dia foi? 20 de junho de 92. Aquela bênção que Ele deu, foi dada a vocês naqueles dias, se renova o dia de hoje. E seja chancelada na hora da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Aqueles machucados, Senhor, você que veio aqui hoje como última chance, você que está precisando renovar o seu matrimônio no dia de hoje, por tudo que você ouviu, está vivendo aqui, o Senhor te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer um grande barulho, um grande aplauso para a família, gente. Que Deus abençoe a nossa família. Que coisa mais linda vocês aqui. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos.